Começando a live das 23h59. A live que começa num dia e termina no outro. Vai estar aqui conosco quem? Hélio de la Pena. La Pena. Enfim, eu vou tirar essa dúvida também. Hélio de la Pena, já ele entra aí. Os artistas famosos sempre são abordados nas ruas pelos seus fãs. Eu sei, eu não sou famoso, mas eu também sou abordado nas ruas pelos meus fãs. Os policiais. Ó a piadinha. Quem tá aí? Tá eu e quem? Oi! Fala! Salve. Tem aplausos Beleza? aqui, tá? Ó, Beleza. tem A solicitação não estava indo, cara. Tem plateia aqui, mais alto, porque a plateia... Dá pra ouvir? Deu para ouvir, beleza. Boa. Plateia Ó, toda. Quero começar. Muito obrigado pelo teu tempo, tá? É uma satisfação mesmo estar te entrevistando. E eu vou te provar isso durante a entrevista, que é uma satisfação, tá? Tá bom, beleza. E tem umas dúvidas também aqui que foi colocada comigo e com a minha namorada sobre o quê? La Penha é um nome... Andresa, fala pra mim. A gente acha que é um nome espanhol. Sim. Ok, até aí? Quem achou que é o nome espanhol, levanta a mão. Espanhol. É espanhol, é óbvio que é espanhol. Espanhol? Claro que é espanhol. Eu acho. Não. Ela La Penha realmente é um nome espanhol. Só que não é o meu. Não é o teu? É mesmo? Não. É de... O meu nome não é espanhol. O meu nome é carioca. La Penha vem de Vila da Penha. Tá vendo, Andresa? Mas sabe o que é? É que a gente tem a mania da pesquisa. Você entendeu? E essa que foi a rasteira. A minha intuição é, não, cara, ele é de lá da Penha, aí ele colocou porque ele é ousado. É La Penha. Eu, no meu coração mesmo. Aí a gente, não, vamos pesquisar isso. Vai importar as coisas também. E a gente gosta de importar também. É mais você. E aí, cara, a gente foi buscar lá, ó. Ela colocou aqui Pedra Grande, Penhasco. Exato. São os significados, né? Aí eu falei, será que o Hélio nasceu? Olharam pra ele e falou, Pedra Grande. Aí colocou La Penha. Na verdade, não foi a pedra que acharam grande. Foi o que a gente imaginou. Outra coisa que também chama muita atenção, né? São os seus olhos verdes, né? É, verdade. Seguiu a vida toda, né? Claro. Porque são seus, né? Não é uma Antes de você se declarar para os meus olhos, deixa eu te falar uma historinha sobre o La Penha. Que eu tinha me mudado para São Conrado assim que o Cacete Planeta virou programa, sabe? Sim. Aí me mudei para São Conrado, de repente, ir lá é um lugar difícil de sair, você entendeu? Quando tá sem carro, tal, não passa muito ônibus, bababá. Então a gente costuma pegar carona com os moradores. Uma certa vez eu estava saindo fui para a portaria, aí estava descendo um morador, eu pedi carona, eu entrei, aí estava dirigindo, e de repente ele virou para mim e falou assim, somos parentes. Eu falei, hã? Pô, parente que eu não conhecia. Aí eu falei, mas como assim? Aí ele falou, não, nós somos parentes. Eu também sou de La Penha. Bernard era José de La Penha. Da Espanha, justamente. Eu falei, cara, eu não sou da Espanha. Ele, não. Eu falei, não, eu sou da Vila da Penha, é uma outra região da Europa, sabe? Menos conhecida. A minha intuição da ousadia acertou, mas a da pesquisa do Google tomamos uma... Siga sempre a ousadia, Alex. Siga a ousadia. Exatamente, ó, as soluções medianas todo mundo já deu. Olha só, você, não sei como você vê isso, né? Mas você sabe que você tem bastante bagagem, mas eu tenho bagagem sua que eu não conhecia. E fiquei sabendo da pesquisa, confesso. O primeiro é de compositor, de samba. Arlindo Cruz no currículo. E a música Citações. Eu busquei citações das mais belas canções.
Ernesto Galhardo, que está gravada pelo Renato Milagres. Ernesto Galhardo precisa fazer um samba. Tá bom? Você pode, as duas se encontram no Spotify. Redator de algumas coisas que eu até achei, eu não sabia que você tinha diretamente ali também. Eu peguei algumas coisas aqui, eu queria te mostrar. O Vander Cleison, que você escreveu. O Vander Cleison não tem nada, por acaso, não tem nada a ver comigo, a não ser por estar perto. O Vander Cleison quem fez foi o Hubert, Marcelo Madureira e Reinaldo. Tá? É mesmo? Porque Hubert e Reinaldo, eles eram do Planeta Diário, eram dois jornais. Era o jornal Planeta Diário e a revista Gazeta Popular, entendeu? E aí o que acontece? O pessoal do Planeta Diário, eles bolaram o Vander Cleison. Só que isso foi mesmo na mesma época que a gente estava começando, estava indo para o TV Pirata, aí todo mundo, a gente se encontrou, ficou tudo misturado, uma confusão mesmo, eu entendo perfeitamente, mas eu, pessoalmente, não tenho nada a ver com o Vander Cleison. Embora sou fã do Vander Cleison, é muito bom. Você chegou a ver alguma vez? Vander Cleison no show, olha só isso. Não, jamais permitirei que um filho meu se case com uma... Essa cena, eu sei que o áudio está aparecendo para você, acredito que não, né? Não. Mas Além disso, não. Tá. Mas o pessoal vai conseguir ouvir na edição, quando eu vou levar para a edição. Essa cena maravilhosa, cara. na cor no alha. Legal, E depois legal. assumir a direção de E aí, Como é que você Mas consegue fazer? Depois você vai me explicar A como é que filial você de faz Nairobi, isso. não, Maneiro. papai. Gostei. E aí, nessa cena, eu vou te passar. Essa cena é hilário. O sarcasmo que eles têm, as sacadas. E tá como se você fosse redator. Ah, é? Sim, você foi redator. Eu entrei lá, Essa sabe o que acontece? O negócio é o seguinte, esses créditos foram colocados recentemente e eles já estavam submetidos à lei da cota, entendeu? Então eles tinham que botar um redator preto de qualquer jeito, sabe? Aí botaram o meu nome lá. Essa cena, esse rapaz está pedindo autorização do pai para namorar uma garota branca. E Sim. ele não aceita. Aí vai colocar ele num num lugar só que só tem homens, e ele se joga e vai pela janela, se mata, se suicida, o cara, na frente dos pais por causa disso. Maravilhosa cena. Mas aí, agora eu não vou errar não, Elio. Essa eu não vou errar não. Tenho certeza que eu não vou errar. Tu O já TV acertou, já Pirata- acertou uma boa. Tu acertou. Eu tô só mostrando aqui a minha camisa, que olha só que maneira. Ah, Eu vou botar aqui. tá conseguindo ler? Vou botar Elio? aqui o crédito. Useirada. Ah, tá. Zerada. É. Show. Mas diga lá. Ó, você foi redator pirata, né? Sim. Sim. TV Pirata, ok, né? Eu até tenho aqui, foi fantástico também. Paulo Rangel. TV Pirata, pô, eu assisti TV Pirata. Mas, cara, é um humor que é maravilhoso, né? São umas sacadas. Boa noite. Hoje, véspera das eleições presidenciais, trouxemos ao nosso programa o candidato dos indecisos. Boa noite, candidato. Será? Candidato, se o senhor vier a ser eleito presidente da República, o senhor pretende fazer a moratória? Olha, talvez, né? Bom, eu acho que sim. TV Pirata foi muito bom, muito bom. Eu sei que é meio falar, pô, tem que voltar, não, mas coisas. Mas não sei, cara, mas eu acho que também tem que voltar no céu, mas vale a pena Tá ver 10 voltando vezes. tudo. Tá voltando tudo no canal Viva. Tá voltando Sim, tudo no tá canal. aqui. Só não volta o Cacete Planeta. Eles não... Até agora passou. Se bem que teve um domingo aí que passou, né? Teve um domingo que teve uma maratona Cacete Planeta. É maravilhoso. E aqui você foi somente redator Sim, nessa época? o TV Pirata foi quando a gente, todos nós, nos tornamos redatores da TV Globo. Tá? Sim. A gente tinha histórias bem diferentes. O pessoal do Caceta, que era eu, Beto, Madureira,
Cláudio Manuel e Bussunda, a gente fazia a Caceta Popular e tal, que depois juntou com o Planeta Diário, que era o Hubert, o Reinaldo e um outro carinha que era o redator final da Grande Família, Cláudio Paiva. Depois fez a Grande Família, fez vários outros seriados. E a grande importância é que algumas pessoas hoje, algumas pessoas estão conhecendo o humor, estão te conhecendo pelo fato do stand-up. Aí vê assim, porra, o que rico gosta de fazer nas férias? O cara tem uma vida tranquila, a vida toda relaxa aqui e tal. Chega nas férias e faz uma coisa diferente. Todo mundo aqui, né, nas férias quer fazer uma coisa diferente. Então, o que ele quer fazer? Passar sufoco. Ok? Sim. Ele tem stand-up comedy, né? E não participou da história lá atrás. E você, além de tudo isso, é ator, não é um ator como o Alexandre Frota, não é do naipe da Alexandre Frota, porque você é redator, você é escritor, Sim, né? sim. Você é tudo, cara. Quer falar assim. um pouco do TV Pirata, que você foi redator? O TV Pirata. TV Pirata foi um programa que a gente foi o nosso primeiro contrato como humorista profissional, foi na redação do TV Pirata, né? O TV Pirata surgiu quando o Jô Soares, que tinha um programa de humor, saiu da Globo, foi para o SBT, e aí a Globo queria criar um programa para aquele espaço. Lá estavam o Guel Arraes, o diretor, e o Cláudio Paiva, que fundador do Planeta Diário, estava trabalhando na Globo, e os dois se juntaram e tiveram uma ideia de fazer um programa que fosse uma novidade completa, inclusive no elenco e na equipe de redação. Ninguém do elenco do TV Pirata já tinha participado de programa de humor, apesar de fazer humor no teatro ou mesmo em núcleo cômico de novela e tal, e ninguém dos redatores escrevia para a televisão, tá? A gente tinha ali gente que escrevia para o teatro, gente que escrevia para a revista, o Luiz Fernando Veríssimo, que era enfim, já era um ícone na época, tal, mas não tem ninguém oriundo de redação de programas de humor. Isso porque a ideia era fazer um programa diferente dos que vinham sendo feitos, tá? E a ideia era fazer um programa, e que foi o que aconteceu, um programa que você não dependesse dos bordões, não dependesse de claque, e que tivesse um formato mais próximo do que estava sendo visto naquela época. Então, esse foi o TV Pirata, sabe? O TV Pirata, ele inovou bastante, porque ele era bem diferente do que vinha sendo feito no humor naquele momento para programa de humor, inclusive em termos de cenário, em termos de investimento em figurino, era tudo mais levado a sério. Até então, os programas de humor, eles se sustentavam na graça do bordão, na popularidade do bordão e tal, e tinha pouquíssimo cenário, enfim, você Eu lembro, o Jô Soares, e tal. Soares, Chiquinho, eu lembro de alguns ainda, até hoje se circulam, né? Alguns ainda nesse formato, né? A Praça é Nossa, por exemplo. Ainda mantém esse formato. Tem uma coisa também que me chamou muita atenção, Hélio, e eu quero te dar os parabéns, porque nos tempos de hoje, como vocês já davam espaço para muitos comediantes, para muita gente vir e apresentar, até para testar, às vezes é um ator muito dramático e de repente tinha a chance de mostrar o seu lado cômico, vocês deram muita chance para muitos atores, mas uma coisa me chamou a atenção, quanto de mulheres, vocês davam espaço para mulheres na cena do humor, já lá atrás. Legal. É porque, enfim, a gente não... Era uma turma de 7 homens, então você tinha que dar espaço para participações femininas, né? Você tinha no programa, tinha uma figura sempre importante, que no início foi a Cátia Maranhão. Antes você mesmo falou aí sobre o Doris Paramanho. Óvulos, fecundação, espermatozoide,
Durante anos, essas palavras sem sentido iludiram e enganaram várias gerações. A Doris Duke fazia esse papel, e depois a Cátia Maranhão, e no final Maria Paula. Pilantrão médico falsificado. Enfermeiro negão, dobre a dose do paciente. Enfermeira boa ajuda, você é nova aqui, não é? Então vamos lá para o almoxarifado que eu vou examiná-la imediatamente. E quando a Maria Paula ficou grávida, a gente teve a participação da Luana Piovani. Qual é, meu irmão? Rapa fora, vaza, se manda e rápido. Tô falando contigo, não. Meu negócio é com esse tesudo aqui. E também da Cláudia Rodrigues, assim, momentos diferentes. Foram 2 filhos, duas substituições. Uma, assim, uma figura mais da comédia mesmo, que era a Cláudia Rodrigues, que estava muito bem na cena naquele momento. Sim. Tanto no Zorra, quanto depois no programa dela. Valeu, Em que ela fazia uma empregada doméstica, era muito engraçada, ela com Sérgio Lorosa. E depois Sim. Grande participações de mulheres, isso lá atrás, cara. A gente ouve... porque as pessoas não viveram esse momento. E aí tá vendo um momento, vocês já abriu muito espaço. E a última participação foi a Mia Mello. Caréssimas, que eu trouxe... Aí depois veio em 1992 até 2010, por aí, né? Marcando mais 2010. Ou menos o Cacete do Planeta. Alô, galera! Quanto tempo? Urgente, né? Você foi redator também? Sim, redator. Todos os cacetes eram redator, autor e ator. Que acaba de se entregar para a polícia porque não conseguia mais dormir. Por que o senhor se entregou? Que fantástico, né? Autoproduzir, né? Já vinham também com uma coisa que artistas, até na música, que hoje, quando começaram a se produzir, fizeram muito mais sucesso, cresceram muito mais, entenderam que se produzir é o primeiro passo. É o primeiro passo. E vocês já faziam isso distinto, né? O negócio é o seguinte, se você não se produzir, você fica em casa aguardando o telefone tocar, né? A maior parte do tempo o telefone não toca, né? E ele já até mudou, o telefone já mudou, né? Então, não precisa, inclusive, você não precisa inclusive ficar em casa esperando, né? Você pode estar na rua e o telefone tocar. Mas o que acontece é que a gente começou fazendo coisas que a gente não acreditava que outras pessoas tivessem interesse em apoiar a gente. A gente já começou meio na contramão, lá na faculdade. Eu, Silvio e Marcelo Madureira, quando a gente fundou o jornalzinho Caceta Popular, era justamente um dos objetivos era zoar a galera do movimento estudantil, do qual a gente fazia parte, mas que se levava muito a sério e não ia entender de que maneira que a gente ia zoar os caras e ia apoiar ao mesmo tempo, enfim. Então a gente tinha que ter autonomia, sabe? Você se produzir, você se propor, você realmente tem que ter autonomia. E aí o Caio Orbeck está falando aqui, mas o telefone tocou. Sim, o telefone tocou para nos chamar para o TV Pirata. Agora, a gente ontem comentou en passant, provavelmente as pessoas não pegaram porque... Fala a comunicação. Fala a fonte porque eles ligaram. Mas a gente comentou en passant de que você tem que estar em atividade para que as oportunidades apareçam, né? Entendeu? Eu cheguei até a falar a respeito de um pensamento do Pablo Picasso, que a inspiração é muito importante para o artista, mas é bom que ela pegue ele quando ele estiver trabalhando, entendeu? Se a inspiração vem e você está dormindo, porra, você desperdiça aquela inspiração. Então, isso pode servir para outras questões. Por exemplo, quando o TV Pirata precisou de redatores, alguém sugeriu o nome do pessoal da Caceta, e na época a Caceta Popular era separado do Planeta Diário. Sim. E ninguém sabia da existência. O Caceta
tinha menos tempo de estrada do que o Planeta Diário e tal. Falou, pô, mas caceta, que história é essa? Caceta, que história é essa? Tal. Aí, o que aconteceu é que, apesar da gente já estar ali, porra, lutando com dificuldade para dar sequência àquele trabalho que era apenas um hobby, né? Eu era um engenheiro, o Beto também, o Madureira também, cada um numa empresa, enfim, e a gente tocando aquilo ali, mas existia a revista Caceta Popular. Então, quando falaram, mas Caceta, que história é essa? Não sei o quê. Aí alguém falou, não, a Caceta é uma revista que tem aí na banca, uma revista só de humor e tal. É mesmo, mas existe isso e tal. Alguém desceu, foi na banca e viu. E comprovadamente tinha lá uma revista Caceta Popular para o cara servir de referência. Então, quer dizer, se a gente tivesse desistido de fazer a revista um ano antes, alguém ia falar assim, não, é uma revista que existia. Mas alguém conhece, tal, aí podia se perder. E uma oportunidade poderia deixar de acontecer. E o que ele está falando aqui, que o telefone tocou, foi que a gente já estava meio desanimando tal, quando o Cláudio Paiva, nas vésperas do Natal de 87, ele ligou para a casa onde moravam o Cláudio Manuel, o Bussunda e o Beto Silva, para convidar a gente para fazer um teste como redator para a TV Globo, entendeu? Então, quer dizer, o telefone... Rolou um teste ainda. Rolou um teste. A gente teve que preparar um set de alguns esquetes. Eles falaram, manda uns 10 esquetes aí, a gente, para garantir. Acho que a gente mandou uns 30 esquetes para mostrar que a gente tinha fôlego. Mandou outras possibilidades. Porque tem uma coisa assim, quando você convida um redator novo, normalmente, Sérgio, meu irmão, está por aí, Alex Souza, tudo bem? O que acontece é que todo humorista, ele tem que a gente chama assim, um baú, sabe? Onde ele pode recorrer às piadas dele, tal, que ele usa, tal, lá. E para você fazer parte de uma equipe de redatores de um programa de televisão, um programa semanal, você tem que provar que você é mais do que aquele baú. Você se renova, você tem assunto, você traz coisa, entendeu? Porque às vezes assim, é muito comum o cara mandar muito bem nas primeiras remessas e depois a qualidade de caindo, porque aquelas primeiras remessas é um acúmulo de muitos anos de trabalho, piadas que vão se depurando, enfim e tal. E depois é que o dia a dia, sabe? Aquela quando você senta na frente do seu computador com ideia zero e dali tem que sair 5 minutos, 10 minutos de material. É muito complicado. Sim, imagino. Mas a tua carreira como redator, ela se mantém mesmo, né? Firme ainda, né? E outra coisa também que é muito bacana de vocês é sempre a virada que vocês dão. Já tá dando certo, mas parece que é pouco. Não sei o que acontece. Que vocês vêm com outra, aí renova de novo e se renova. E isso desde lá da universidade. Porque vocês fizeram a banda Caceta e Planeta no início. E tem muita gente que deve ter CLP, sinceramente, eu queria ter um em casa para ver como é que é isso. Que na época... E outra coisa também, como vocês já eram ousados, ó. Olha isso. Isso daí também já era ousadia pra cacete. Fala do nome dessa LP, o nome que causou polêmica, com certeza, né? O Preto com Buraco no Meio. Imagina hoje. Eu fico imaginando hoje. Isso ia dar hoje esse LP deu um problema recente. Porque que teve um fã que entrou num desses desafios do Facebook, que você tem que postar 10 discos, um disco cada dia, tá? E aí ele postou o disco Preto com Buraco no Meio e o Facebook cancelou. Que isso? O Facebook bloqueou. Porque o Facebook entendeu que era uma piada racista, que estava se falando do preto, o mecânico, né?
achou que estava falando da figura, da figura do preto. E a gente está falando da figura do disco, que todo disco, na verdade, era um vinil que tinha um furo no meio. Gente! E aí a ideia do título o título do disco, do álbum, eu vou Preto colocar, com buraco no meio. Você vai ver. Eu vou colocar, Hélio. Eu vou colocar bonitinho. Eles vão ver. Então a ideia... Toda, porque vinha, quando a gente criou, a gente tava gravando o disco, todo mundo perguntava como é que vai ser o disco, como é que vai ser o disco? E a gente zoação falava, vai ser preto com buraco no meio. Todos os discos eram preto com buraco no meio. Quando chegou na época de lançar o disco, a gente sacou, a gente tá sem um nome, como é que a gente vai chamar? Falou, vamos chamar de Preto com Buraco no Meio. E aí ficou Preto com Buraco no Meio. E aí o designer, ele bolou a ideia dessa capa, de um mecânico furando o disco e tal. Mas isso tudo foi esquecido e começou a criar uma lenda urbana de que, na verdade, estavam fazendo uma alusão a um preto da Baixada com um buraco de bala na testa. Eu falei, porra, nunca não tinha ocorrido isso na nossa cabeça, mas enfim, né? A interpretação é livre. Total. Só não criamos polêmicas, né? Muito, que não tem a intenção, né, cara? Jamais, né? É tão simbólico e tão bonito, pô. Enfim, mas esses são olhares, né? E depois, cara, também você tem que falar, né? Os teus livros, né, cara? Os teus livros são de grande importância, né? Outra coisa, eu vou te falar, quando eu pesquiso de livros, se eu colocar no Google assim hoje, eu coloco assim, livros, Hélio de la Pena, tá? Aí me aparece possibilidades de eu ver os livros que você... Mas é incrível como também desses livros se tornaram filme, série. Isso é bacana, né? Quando a coisa vai ganhando sua vida, né? Vai ganhando seu caminho. Já não é mais o teu controle, cara. Né? Exatamente. Quando vem essa polêmica, que pode ser uma polêmica que não agrada pra gente artista, mas outras que dá esse brilho que aí você fala, tá vendo? Como que eu tenho controle? Eu não tenho controle. Tanto pode ser negativo e como pode ser positivo, das séries maravilhosas. Me fala dos livros para mim, por favor, que até eu quero saber o que são da sua autoria, né? E também livros em conjuntos, né? Inicialmente, a gente começou a fazer livro do Cacete Planeta, que foram os livros de piada, né? As melhores piadas do planeta e do Caceta também. Várias edições, foi um sucesso, best-seller. Depois a gente fez livro do Pensamento de Cacete Planeta, fez livro de viagem do Cacete Planeta, fez alguns livros. E um livro que eu gosto muito, que é Como Se Dar Bem na Vida Mesmo Sendo um Bosta, que é uma paródia de um livro de autoajuda, na época que começou o sucesso das publicações de autoajuda. Mais para o final da carreira do Caceta, aí eu fui ensaiando voos solos. E o primeiro deles foi um livro chamado Livro do Papai, que é um guia que eu chamo de um guia de anti-ajuda para os pais de primeira viagem, porque é uma zoação. Deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar para vocês. Que virou uma série, né? Pai Descendo no Paraíso. Exatamente. Esse livro, o Livro do Papai, ele é como se fosse o que eu chamo de um guia de anti-ajuda, porque ele supostamente dá conselhos, mas conselhos esses que não devem ser seguidos, entendeu? E eu faço uma trajetória desde o momento que o casal resolve ter um filho até a festa de 1 ano. Então passa por todo o período da gravidez, a visita ao ginecologista, o dia do parto e depois a visita da família em casa, a confusão toda, o medo do irmão mais velho que está chegando, o irmão mais novo, todas as questões por que passam as crianças até a festa de aniversário de 1 ano do que seria o bebê, entendeu? Esse é o Livro do Papai. Ele resultou numa série chamada
Pai Descendo no Paraíso. No Paraíso. Como sobreviver ao seu foi bebê. Foi ao ar no GNT, com a direção da Rosane Schwartzman. Depois a gente fez um compacto dessa série. Está na hora de É Pai, é Pedra, com a apresentação. Uma série chamada É Pai, é Pedra. Ele teve 9 meses para se preparar. Se a barriga cresceu, foi por causa do chopp com os amigos. Não teve cãibra, varize ou dor nas costas. Mesmo assim, na hora do parto, quem dá mais trabalho é o pai. Ai, Eduardo, não tô me sentindo bem. Eduardo, acorda, Eduardo. Vamos pra maternidade, rápido, eu não tô bem. Amor, são 6h30 da manhã. A maternidade nem abriu essa hora ainda. Eduardo! Aí foram apenas 4 episódios, com o Bruno Mazeu e a Gabriela Duarte. Aí quer dizer, aí lance, que é o Vai na Bola Glanderson. Esse livro aqui que eu lancei, que é uma história, enfim, de um garoto que sonha ser jogador de futebol e um cara mais velho, desempregado, ferrado, que queria ser empresário de jogador de futebol. O empresário encontra o Glanderson, o Ventania, que é o empresário, encontra o Glanderson e tenta criar com ele a sua carreira. É um livro de humor, não é uma orientação para quem quer ser jogador de futebol. Esse livro tem uma coisa curiosa, que é uma amiga minha aqui, está até no ar aqui, chamada Verônica Marcílio. Verônica Marcílio é uma contadora de histórias. Então ela pega livros, outros ela se caracteriza assim como uma contadora de história. Ela vai para as escolas e cria uma situação para contar a história do livro. Do meu neto Glanderson, eu tenho o maior orgulho de ser vó desse menino. Ela foi em vários lugares, eu a acompanhei em outros, foi até premiada e tudo mais por conta desse trabalho. É uma figura que eu sempre recomendo assim, quando querem fazer histórias para criança. É outra história desse livro, que ele foi adaptado para o cinema. O filme que já está rodado, já está pronto, já rodou em vários festivais do mundo e falta lançar comercialmente aqui no Brasil. Eu imagino que nesse segundo semestre a gente consiga fazer exibição comercial no Brasil. Um ótimo elenco, né? Um ótimo elenco, de verdade. O elenco tá maravilhoso. Exatamente. Eu tenho aqui o trailer dos 2 filmes. Passa amanhã que eu te vendo, tá? Dinheiro vento. É preciso reforçar o time. E partir pro ataque. Tu tá falando com o maior empresário de futebol aqui da região, cara. Ai, vamos, Vila! Esse neguinho joga muito, hein? Qual garoto não sonha em ser jogador de futebol, ter carro importado? Tô com um menino de ouro, novo Neymar, cara. Tô trabalhando com um empresário americano, Jerry Maguire. Futebol. Speak futebol. Oh, ok, soccer. Sócrates, Okay, Sócrates. Ventania é um ferrado. Ele tenta se fazer de malandro, mas no final sempre faz papel de otário. Coisinha tão bonitinha. Esse já está preparado. Isso aqui é uma cena do filme. Ele já está preparado para ser relançado. Na verdade, já foi relançado pela editora YouBook, que você acha no youbook.com. Já é o livro já para quem tiver acesso ao filme, entendeu? O conteúdo é o mesmo. A história é a mesma. A gente mudou a apresentação para aproximar o leitor do filme, do espectador, entendeu? Então, agora, na adaptação no roteiro do livro para o filme, a gente fez alguns ajustes. Não é uma adaptação ipsis literis. A primeira delas é o protagonismo, porque no livro o protagonista é o garoto que quer ser jogador de futebol. No filme, o protagonista é o brasileiro desempregado que quer ser empresário. É esse cara quem conduz. E, na verdade,
vendo a história assim, você vai ver que ele fica... ele já no livro é um empresário quem meio que força, quem tenta, quem busca trazer a carreira do Glanderson, que é o jogador, entendeu? Então a gente fez isso e criou mais espaço para personagens femininos, criou mais a história que passa por trás, que no livro, na história do livro, é basicamente a história do Glanderson e do Ventania, a parceria deles e tal que vai. O filme tinha que ser uma coisa mais ampla, entendeu? Entendi. Não, até pro formato da plataforma, né? Cinema, tem todo, né? Que tem que acompanhar. E fizeram certo. Exatamente. O Gabriel Rangel está perguntando aqui se eu sou humorista ou comediante. Olha aí, tá vendo? Tem gente que ainda tem... Você vê? É engraçado. Essa confusão. A gente costuma considerar que o humorista é o criador do humor, o criador da piada. E o comediante, ele é o intérprete da história, entendeu? É o ator, né? O ator que é comediante, o ator. Exatamente. Agora, assim, nos Estados Unidos, em inglês, não sei como é que não sei direito como é na Inglaterra, mas nos Estados Unidos não existe humorist assim praticamente. As pessoas falam tudo comedian. Mesmo o Seinfeld, que é um criador nato, ele é um comedian, entendeu? Sim. Stand-up comedy, comedy show, sabe? Não tem um show de humor, show de comédia. Então, quer dizer, é uma confusão que se fizer também não tem o menor problema, sabe? Eu acho que é meio parecido com preto e negro, sabe? Que tem gente que não gosta, enfim. Eu acho que se dirigindo com respeito, tá tudo certo. Aí, ó, tu tem que pôr uma coisa na cabeça. Só não pode ter olho verde, porra. Não pode ter olho verde, porra. Não pode ter olho verde, porra. Vai ter olho verde, porra. Que isso? É uma confusão. É a genética, né? Tem que acreditar na existência da genética. Pô. Tu nasce, depois tu é culpado porque tu nasceu, porra. Que coisa é essa? Vira um problema, pô, porque tu nasceu, porra. Que isso? Olha só. Eu tenho um quadro aqui que eu faço, tá? Que eu faço algumas perguntas que são do meu pensamento. E que eu fico batutando e procurando respostas. E eu acho que são perguntas que vale a pena ver o que você pensa dessas perguntas. Eu queria muito suas respostas, tá? Vamos ver se você consegue entender um pouco sobre isso. Porque se eu te pergunto sério, se panela velha, a gente ouve muito, faz comida boa, as pessoas, quando se comem, né, elas usam camisinha. É certo dizer que camisinha é que come comida boa? Acho que você diz que é o garfo que come? É o garfo que come a comida? Camisinha. Eu sei, mas eu tô perguntando para você, o garfo come a comida? Não. Ou é a boca? Cara... É a boca ou é o garfo? Não. A camisinha é o garfo, entendeu? A camisinha é uma ferramenta. Tá vendo, cara, como a gente tem que pegar outros pensamentos? Eu já ouvi vários, mas o garfo não entrou ainda, cara. Garfo. Tem gente que já falou tempero, mas garfo. E a tua colocação foi muito boa. Muito boa, tem que pensar nisso. Depois eu vou discutir isso, viu, Andressa? Pensa assim, ó. Se eu tivesse um balão mágico, tá? E dissesse a você, sou feliz e por isso estou aqui. Eu também quero viajar nesse balão. Você acha que é super fantástico? Eu acho. Viajar tanto fisicamente quanto na imaginação é sempre bom e importante. Tá vendo? Eu acho que as pessoas ficam felizes ao viajar. Se um rapaz chega tarde em casa, com os olhos vermelhos, bem vermelhos, com uma fome, uma larica. E aí, esse cara, cheio de fome, você pensa, será que ele teve um dia de trabalho muito forte, queimando fotossíntese? Não sei se esse cara trabalhou, né?
Não tenho exatamente certeza que esse cara estava trabalhando. Muito, né? Muito difícil. Se o diminutivo, Hélio, o diminutivo de cachorro é cachorrinho, o de gato é gatinho, qual é o diminutivo de golfinho? Porra, eu pensei que você ia fazer uma pergunta assim, qual é o diminutivo de caminho? Porque o golfinho já é um diminutivo, né? Diminutivo de golfo, né? Já é um diminutivo. Já é o diminutivo de golfo, né? Já é um diminutivo. Ontem eu conversei isso com a minha namorada, a gente ficou muito... Mas já é um diminutivo. É verdade. Tá vendo? Então deve ser isso. É isso mesmo. Vamos lá. Eu tenho mais uma. Embora eu nunca tenha visto... Eu já vi golfinho, nunca vi golfo, né? Deve ser um golfinho enorme. Muito. Se o céu está lá em cima, a terra está lá embaixo, onde está o ar para você? O ar está entre a terra e o limite da atmosfera. Ou seja, está entre a terra e o céu, né? Na verdade, entre a terra e o céu e em todo o céu. Sei lá, né? Se eu levo uma garota para o hotel, levo uma garota no motel, né? Chegando lá, eu não transo com ela, porque eu vejo que ela tem um berimbau. Você acha que é machismo? Você não transa com ela porque ela tem o quê? Um berimbau. Ah. Você acha que é machismo? Cara, eu acho que pode ser uma questão de gosto, né? Você pode não apreciar mulheres com berimbau, assim como você pode apreciar mulheres que têm berimbau. Inclusive, recentemente, eu vi em algum lugar uma pessoa falando o seguinte, que a pessoa que transa com um trans, com uma trans, né? Um homem que fez a transição e se tornou mulher, essa coisa toda, a pessoa, não é que ela goste de homem, ela gosta de mulher. Mas o fato dela gostar de mulher, ela pode gostar de mulher e não gostar de vagina. Entendeu? Eu acho meio confuso esse raciocínio, mas existe. Mas existe. Nessa hora tem que saber lidar, saber levar da melhor forma. Resolver da melhor forma. Legal. E agora voltando aqui para o meu... Obrigado por ter participado do quadro, suas respostas, seus pensamentos são maravilhosos. Mas eu gostei do garfo, hein? Esse eu não tinha pensado também, não. Boa resposta. O garfo foi muito rápido. Gostei muito do garfo. Essa coisa do garfo, põe na boca, mas tu come, quem come ainda é a boca. Meu, foi fantástico. Eu vou ficar pensando nisso. Essa trajetória, garfo na boca e camisinha. Vai. Muito show. Muito show, muito show. Ô, Hélio, quando eu falei de você como ator, você vê... tudo que você fez te levou para o ator, né? Uma coisa lá começou como ator e te levou para a telenovela, né? Que eu pude te ver como ator naquilo que eu sempre almejei na minha vida como ator. Eu sou ator há 20 anos, nunca fiz nenhuma novela, um elenco de uma novela, nunca participei de um elenco. Eu fiz participações, mas elenco de uma novela nunca foi. E aí você tá aqui, pode me dizer na trajetória que fez uma novela. Para você, como foi tua experiência como ator no set de gravação, que tem 8 meses, tem toda a preparação, você sabe como que é isso agora. E aí, como foi essa experiência, cara? Uma experiência muito bacana, muito inédita, tá? Muito diferente. Eu já tinha uma rotina de trabalho puxado no caceta, mas a rotina ela se dividia entre um período de autor e um período de ator. O período que estava na frente, né? Era menor. A gente gravava 2 dias na semana e os outros 3 a gente estava escrevendo. Tá? Eventualmente, numa viagem, esse período de gravação se estendia. Agora, a novela era um período longo só como ator.
A grande diferença que eu percebi do trabalho da novela para o trabalho do Cacete Planeta, quer dizer, duas diferenças. Uma delas, o tom, né? O tom de um programa de humor é um tom mais exagerado, é um tom mais farsesco, mais, enfim, mais caricatural, tá? O tom de uma novela é um tom mais realista, mais light, mais cool e tudo. Então, isso já era um exercício diferente. Não podia pegar o texto e fazer lá num tom lá em cima, porque eu ia destoar do que estava acontecendo na novela. Tá? Eu tinha que passar por uma coisa crível. Sendo que o meu personagem nem é um personagem muito cômico, né? Ele às vezes passa pela comicidade, mas assim, mesmo na parte mais cômica da história ali, que sou eu com a Samantha Schmutz, né? O Zé Pedro, o advogado Zé Pedro, com a sua mulher, Dorinha, as famílias e tudo mais, a figura realmente cômica da história é a mulher, é a Dorinha. E eu sou aquele zagueiro de contenção, ficar, não, pelo amor de Deus, segura aí e tal, Dorinha. Mas dava uma escada ali, né? Era um contraponto, Exatamente. E enquanto que tinha uma outra faceta que eu era um advogado sério na empresa do Dr. Germano, que era o Humberto Martins e tudo mais. Sim. E como eu tenho essa história de comédia, o público na época ficou muito aguardando aquele momento da virada do meu personagem, que ia revelar um picareta, um 71. Até porque, pô, se você é um advogado preto, você deve ser um espertinho. Você não pode ser um advogado sério. Ladrão. Exatamente. Então as pessoas ficaram durante muito tempo esperando essa virada do meu personagem, acreditando que eu ia ser um picareta, mas enfim, não. Que eles iam querer. Exatamente. Não, se me bota como padre, o cara vai esperar logo a hora que eu ia abusar de uma criancinha, né? Ou roubar o picolé dele, o negócio lá, qualquer coisa. Mas eu imagino como que você... Mas você imaginava já, de alguma forma, quando você leu o personagem, a sinapse, você falou assim, pô, você é sério nessa novela, mas será que o público vai me esperar o Hélio, o Cacete Planeta, o cara engraçado? Como você também... Você viu isso, já imaginou isso acontecer? Eu já imaginava que seria um tom diferente do humor do programa. Sim. Entendeu? Olha lá, o Gabriel Rangel fala que eu ainda aguardo você fazer algo cômico quando estou assistindo a Totalmente Demais. Pois é, entendeu? Gabriel perdeu o emprego agora. Oi? Gabriel perdeu o emprego, pô. Porra. Perdeu. Sabe por quê? Era paparazzo. Ninguém tá na rua, né? Ninguém vai na rua. Mas, enfim, então eu já imaginava que eu teria que baixar o tom na época da novela. Não sabia que ele era, de fato, um personagem sério. Realmente não imaginava. Eu tinha falado de um aspecto que era essa coisa do tom da novela para o programa. A outra grande diferença da novela para o programa é que no programa eu era um autor. Então, mesmo que eu não tivesse escrito aquela piada, criado aquela piada, em algum momento do processo, aquela piada passou pela minha mão. E quando eu chegava no set, eu sabia exatamente qual era a nossa intenção com aquele texto. A novela era diferente. A novela tinha um outro autor, tinha um outro diretor. Eu não tinha ingerência sobre a condução da novela. Então, eu tinha que... O meu papel era interpretar as intenções, tanto do autor quanto do diretor, para colocar aquilo no ar. Então, é uma situação bem diferente. Ofício do ator contratado. Ofício do ator. Exatamente. Tentar encontrar o que o autor quer, o que o diretor quer.
Tem que ter essa sensibilidade muito aguçada. Tem gente até que tem autor que gosta que o ator coloque caco, enfim, interfira no texto. Tem autor que não gosta. Tem autor que prefere que você mantenha a fidelidade ao texto. Afinal de contas, o cara parou, pensou cada palavra daquilo. Ele quer que você fale exatamente o que ele escreveu. Então, quer dizer, tem os dois tipos. No caso ali, eu tentava ser bem fiel ao texto, mas cabia um espaço para a minha visão do texto ali. Agora, eu tinha que estar atento, porque sendo um advogado, tem vários termos técnicos que não eram familiares a mim e que eu tinha que respeitar para dar coerência para o personagem. Eu imagino. Foi um laboratório maravilhoso, né? De toda forma. Foi legal. Foi legal. Eu imagino. Só imaginar no teu lugar, eu já imagino o prazer que deve ser. Até para nós, até o que é ruim, o que for ruim é bom. Entende? Até o que for ruim é bom. E isso também gerou o quê? O que é o totalmente demais, sem noção? Era na verdade, como dizem, como se chama de um spin-off. Um spin-off, um derivado, né? Como você tem aí Breaking Bad. Aí você tem a série do Better Call Saul, que é uma série derivada de Breaking Bad. A novela Totalmente Demais, ela estava dando tão certo que eles quiseram fazer um derivado dela. Quer dizer, sem noção demais. A partir da novela, fazer uma história para a internet. E aí veio assim, Totalmente Sem Noção. Criado pelo mesmo autor. Estão prontos. Ai, coisa linda da mamãe. Tomaram banho? Regravação ou só postagens? Não, teve gravação. Era uma novidade. Era uma novidade a partir dali, a partir do que a partir daquele personagem, daquele ambiente, daquele cenário e tudo mais, criava-se uma nova situação, aprofundando determinados núcleos. Eu tô falando bobagem, mas de novela foi a primeira vez que aconteceu? Nesse formato? Para a internet, eu acho que foi um momento que havia essa possibilidade, entendeu? Acho que deve ter sido a primeira vez, até por conta eu nunca tinha visto. Eu não tinha visto. Assim não. Vamos fazer agora com mais pegada, porque mais pegada até para humor, né? Exatamente. Né? Podia pegar mais pesado no humor. Muito, muito bom, muito bom. E, Hélio, e depois o stand-up na sua vida entrou, e como é que foi? Um convite ou você começou a ver a possibilidade, falou, cara, vou fazer isso aí, eu gosto de desafio, isso tem um pouco a minha cara, eu me identifico, gosto de fulano tal, gostei. Como é que foi para você o stand-up? Como é que entrou? O Caceta começou no palco, né? Mas a gente tinha uma banda de humor. A gente tinha uma banda de humor e alguns sketches que a gente ensaiava ali. O stand-up era uma chance de você fazer hoje essa história do show e tal, ir pro palco de uma forma autoral e de uma forma mais minimalista, ou seja, você é um microfone e tal, dava para eu arriscar. E eu vi as pessoas, o stand-up teve um crescimento grande no Brasil, aqui no Rio de Janeiro começou com comédia em pé, né, e tudo. Eu estava acompanhando e falei, será que consigo? Porque a gente não vem desse mundo do improviso. A gente não vem do palco. De uma maneira geral, o cara do stand-up, ele é um cara espontâneo, que ele conta as piadas e tudo mais, depois ele vai para casa e elabora aquelas piadas que ele fez no palco, que no impulso foi saindo, e vai refinando aquele texto para voltar ao palco. A gente, o Caceta, sempre veio do texto. A gente partia do texto para a gravação, partia do texto para o palco, etc. Então, o meu trabalho no stand-up é a mesma coisa. Eu paro, penso aqui, escrevo, entendeu? Aí ensaio e vou buscando naturalizar ele, tornar ele mais natural, com a cara de espontâneo, com a cara de algo que foi pensado recentemente. Mas, na verdade, ele é elaborado.
E eu, enfim, eu vi que tem gente também faz dessa forma, enfim. O humor é bastante livre na criação, né? Você tem vários caminhos. E eu achei que seria um desafio interessante de se arriscar. Hoje eu faço em alguns lugares, faço com vários. Também é uma coisa assim que a galera do Caceta não curte muito fazer stand-up. Só você. O Madureira ainda fez algumas vezes. Fez algumas vezes, mas eu fiz com ele, eu me apresentei com ele apenas uma vez na vida, lá no comecinho, e eu busquei outras parcerias, que um dos objetivos meus também era esse, assim, de dar uma respirada, dar uma oxigenada nas minhas relações profissionais e manter uma relação afetiva de irmão, né, dos Cacetas. Você sempre se renovando. Mas tem essa coisa de buscar outras parcerias, outros contatos, entendeu? Sou, inclusive, muito grato aqui ao Felipe Absalão. Felipe Absalão é um professor, né? Um professor você tá do lado de várias... um professor de fato. Hoje, então, assim, no stand-up, você já tem pretensão do teu solo? Eu ainda acho que muito cedo para fazer um solo, sabe? Ainda estou acumulando material para chegar lá, entendeu? E pensar também um solo para que ele não seja apenas um apanhado de piadas que deram certo, entendeu? Eu acho que o solo bom é quando ele tem um conceito, ele tem uma linha de raciocínio. Eu vi agora recentemente o stand-up do Maurício Meirelles. Né? Porque Netflix não ganha, não sei se você sabe, Netflix não ganha dinheiro com assinatura, porque ninguém assina Netflix, a gente empresta a senha. É isso que a gente faz. O Maurício Meirelles fez um especial no Netflix, está muito bom, muito bacana. Ele tem uma base em onde depois ele vai colocando coisas que já deram certo na carreira dele. Mas, assim, tem uma orientação que é importante. Então, eu acho que no momento, cara, assim... Porque eu gosto de brincar, gosto de me divertir, fazer participação nos grupos e tal. Então, isso me dá uma liberdade de eu fazer um show aqui na Zona Sul, fazer um show na Baixada Fluminense, fazer um show na Vila da Penha, lá no Walter White. Enfim. Não, o teu pensamento é indiscutível, maravilhoso. E é bom ouvir isso de você. De você. É bom, você não sabe o quanto... Legal. É importante para uma galera ver aí o que você falou hoje. É importantíssimo, é exemplo. Legal, muito legal. E agora você vê, né, Hélio? Aí eu te pergunto, né, o que muitos perguntaram, né? Onde anda? Cacete e Planeta? Procurando Cacete e Planeta. Isso deu uma brincadeira gostosa, mais trabalho, como vocês renovam, né, cara? Como vocês são gênios, vocês são gênios. Fala sobre o Procurando Caceta, cara. Essa série vem exatamente disso. Veio depois de tanto as pessoas nos perguntarem: ai, cadê o Caceta? Pô, por que o Caceta não volta? Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Blá, tal. A gente resolveu fazer uma série dando destinos, obviamente, diferentes da realidade, mas próximos do que a gente estava vivendo. Assim, a gente estava fora da televisão. Então, a gente começou a extrapolar isso. Pô, se a gente estivesse fora da televisão, tivesse fudido, sem grana, desempregado, porra, Hélio vai morar na favela, entendeu? O Reinaldo e o Cláudio são obrigados a morar juntos, mas eles eram casados, aí acaba fazendo um trisal. Enfim, todas essas histórias. E que se você colocar... As pessoas ficam se perguntando: poxa, o que eu não vejo mais? O que eles estão fazendo hoje? E fica isso mesmo. É legal vocês brincarem com isso, viu? Eu acho que a ideia é genial. Exatamente. É genial. E o pessoal tem que saber, cara, que tá rolando isso daí. Tem que saber, tá muito bom. O Procurando Cacete e Planeta, ele tá no ar no Now, né? Na Globosat. No Now, ele foi apresentado no Multishow em 2 temporadas. Uma pena que eles não deram continuidade à ideia,
Não deram, inclusive nem investiram direito, não valorizaram, o programa foi muito mal divulgado, sabe? Foi muito pouco prestigiado pela própria emissora. Mas a gente gosta muito do produto, como a gente gosta muito dos filmes também, né? A Taça do Mundo é Nossa. Vem aí o primeiro filme do Cacete Planeta. A Taça do Mundo é Nossa. A taça Jules Rimet foi roubada por um grupo de perigosos terroristas subversivos. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Vamos fundar um grupo revolucionário para acabar com essa ditadura sanguinária e sanguinolenta. Abaixo a ditadura! Revolução vegetariana! Eu sou o capitão da seleção, tá compreendendo? E só eu que posso levar a taça, ninguém mais. Eu sou major, tá vendo isso aqui, rapaz? Sou teu superior. Ou tu quer ir pro pau de arara? Esqueça se ele não te ama. Essa Dolores é uma mulher admirável. Aí, vou dar pro primeiro que aparecer na minha frente, sacou? Não chore mais, não sofra assim. Mira, que hermosa. Tchê, que vara. Você ainda não viu nada. Ainda há que endurecer. Participações especiais: Tony Tornado, Débora Seco, Carlos Alberto Torres, Jairzinho, Woody Allen e Tom Cruise com um saco na cabeça. Nenhuma indicação para o Oscar, nenhuma indicação para Cannes. Ganhador de uma loura meio bêbada no Festival de Brasília. Uma superprodução, Conspiração Filmes, Globo Filmes, Warner Brothers e Organizações Tabajara. Os problemas acabaram. Tabajara Pictures orgulhosamente apresenta Seus Problemas Acabaram. Um filme do caceta. O julgamento do século. Um processo milionário pode acabar com o maior império empresarial do planeta. Eu odeio as organizações Tabajara. São obras das quais a gente tem muito orgulho. Agora, tem uma mais recente, o último trabalho que a gente fez coletivo, recente, foi justamente um livro e não nada da televisão. Esse livro aqui, ó, O Brasil do Caceta. Não sei se você ouviu falar nesse livro. Ah, garoto! Pô, como não, cara? Exato. Esse livro aí, ele é a versão caceta da história do Brasil. Né? Cada um de vocês é o autor do que está dividido cada momento? A gente pegou um livro de história de verdade, vamos chamar assim, que é o livro do Brasil, Brasil, uma História, do Eduardo Bueno, conhecido como Peninha, e ele que deu essa ideia, a ideia da gente fazer uma paródia do livro dele. Só que dessa vez, geralmente o trabalho da gente era um trabalho de criação coletiva. Dessa vez, como a gente já estava mais disperso, a gente partiu para somar individualidades. Então a gente pegou os capítulos, distribuiu entre os cacetas. Cada caceta ficou com a liberdade total de distorcer aquele capítulo, porém contando a história de alguma forma. Tá? E depois a gente reuniu ele e a gente sequer chegou a fazer uma redação final. Existem algumas redundâncias, algumas piadas que você encontra num lugar e ela reaparece em outro, na mão de um outro autor. Os callbacks. Os callbacks. Acaba virando callback. Foram callback involuntários. Mas o resultado ficou muito bacana. É uma história, uma forma inédita de contar a história do Brasil. E ela é super ampla, porque ela vem desde o descobrimento até o impeachment da Dilma. Ô, Lapenha, a Andresa, que é minha namorada, me passou aqui uma pergunta que ela achou muito interessante. Então, eu vou fazer essa pergunta, que é uma das meninas que devam estar aqui nos vendo, nos assistindo, tá? Então, vou aqui. Não li ainda, também vou receber de pronto, que nem você. Lapenha, acredito que muitos profissionais precisam da sua orientação hoje. Ponto, né? Você pensa em fazer lives direcionadas a profissionais se desenvolvendo nesse momento?
como... Ela quis dizer, talvez, como humorista, como comediante, como ator. Eu acho que, como artista, eu acho que ela te põe como exemplo, como um artista. Sim. Como ela está começando, ela precisa... Ela está começando e ela te vê como exemplo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu prefiro que a pessoa vá acompanhando o meu trabalho e vá chegando à conclusão, porque no decorrer das conversas, sempre acaba rolando uma dica ou outra. Se a pessoa prestar atenção à conversa que a gente teve aqui, algumas dicas apareceram. Se for no meu Instagram lá, no IGTV, tem gravado várias lives que eu tenho feito. Toda sexta, todo sábado, às 18 horas, eu tenho a Pós-Pena com Lapena. E ali tem alguns comediantes. Então tem conversa meio com Kedney Silva, conversa meio com Yuri Marçal, com Rodrigo Marques, enfim. E em todas essas conversas certamente surgem sugestões, dicas e tal, experiências que eu passei, sabe? Experiências que outros comediantes passaram. Então acho que a pessoa vai ter que ter um trabalho mais. E, cara, sucesso. É sempre bom te ver. Obrigado mesmo pela tua arte. Legal, obrigado, meu amigo. Um grande abraço, tá? Obrigado a vocês aí que prestigiaram, valeu mesmo. A tua humildade é enorme, cara. Muito prazer. Chocolate. Encantado. Chocolate, seu criado. Chocolate cumprimenta. A novela que começa às 6. Só para dar boa tarde e boa noite. Valeu, valeu. Um grande abraço, tá? Até. Valeu, valeu. Tchau. Sucesso pra você.